para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra lida, obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Nós estamos aqui para continuar com os nossos ouvidos abertos, ouvidos espirituais abertos, para receber tudo que vem de Ti. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Deixa eu perguntar uma coisa: quem não pôde estar aqui domingo passado, levanta a mão. Você não pôde vir no domingo passado, levanta a mão, mas levanta sem medo, gente, ninguém está aqui. Isso, pronto. Nós iniciamos domingo passado uma série intitulada Uma Vida Abençoada. Ela é baseada em um livro do pastor Robert Morris, dos Estados Unidos, um homem de Deus da Gateway Church, e que tem impactado muito minha vida, muito a vida de Thalita, muito essa igreja. Esse livro estava sendo vendido aqui na igreja, acabou, mas chegou, e se você puder, eu indico, compre, adquira, sabe por quê? É um complemento para as mensagens que nós temos pregado. E domingo passado nós estivemos falando sobre que tudo é uma questão do coração. Nós falamos aqui da importância de desenvolver um coração primiciador, lidar com um coração egoísta, desenvolver um coração generoso, lidar com um coração ansioso e desenvolver um coração agradecido. Essa mensagem está no YouTube. Você pode depois assisti-la, se você a perdeu, para depois você ter, e entender melhor, na verdade, aquilo que a gente está trazendo. Mas em resumo, só resumindo rapidamente, Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. E quando a gente fala de vida abençoada, a gente fala de ter o poder sobrenatural de Deus trabalhando ao nosso favor. Nós não estamos falando apenas de sermos bem-sucedidos na nossa vida financeira. Nós estamos falando de algo pleno, total, completo. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida interior, espiritual, emocional, familiar, física e também financeira. Ou seja, Deus tem um pacote completo para mim e para você. Infelizmente tem muitas concepções erradas a respeito de ter uma vida abençoada. O pessoal acha que ter uma vida abençoada é o cara ser rico, mas tem muita gente rica, como eu disse no domingo passado, bilionária, que está se matando agora mesmo. Sabe por quê? Porque o dinheiro não vai completar a vida daquela pessoa. E quando nós pregamos a respeito disso, nós mostramos que nós temos que ser generosos, nós temos que ser liberais. Nós falamos sobre dízimo, sobre dar o dízimo como primícia, ou seja, a primeira coisa quando Deus nos dá o nosso salário. E mostramos que isso não é fácil não, sabe por quê? Por quê? Porque a gente já nasce de mão fechada, a gente já nasce egoísta, Os irmãos quando vão crescendo já nascem brigando. Por quê? Porque isso aqui é meu, não, é meu. A gente não ensina isso à criança, nós já nascemos com isso. E para resolver isso, a gente precisa ser generoso. É por isso que a gente tem que chegar para o filho, tem que chegar para a filha e dizer assim: ei, tem que emprestar, ei, você tem que dar. É por isso que a gente tem que pegar coisas que a gente tem no nosso guarda-roupa, roupas antigas que a gente nem usa, e a gente tem que começar a abençoar a vida de pessoas que precisam. É por isso que a gente tem que, por exemplo, quando a gente faz marcha do amor, todo segundo domingo, tem que abençoar a vida de pessoas que hoje estão necessitando e que vão lá no mercado solidário para poder, de uma forma muito digna, serem abençoados. Ou seja, é só através da generosidade.
que a gente vence esse egoísmo. E quando a gente aprende a dar, é claro que vem um outro inimigo, que se chama ansiedade. Por quê? Porque dizimar, ofertar, ser generoso, ser liberal, é uma questão de fé. Porque a pessoa pensa assim: eu tenho isso para pagar, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho aquilo outro. Mas a Bíblia mostra que o primeiro é sempre de Deus. E como é que a gente vence a ansiedade? Reconhecendo que Deus cuida de nós. Quem está respirando aqui? Oh, glória! Quem já tomou um cafezinho gostoso hoje à noite aí, cheio de... Ninguém comeu? É porque você vai comer aqui depois, em nome de Jesus, né? Primeiro alimento espiritual, esse povo é demais. Mas quem almoçou hoje? Quem almoçou hoje? Aleluia! Ou seja, foi Deus que te abençoou. E é quando a gente começa a entender, se Deus cuida de um passarinho, se Deus cuida de uma planta, imagina você, olha para a pessoa linda que está perto de você, olha para ela, ei, é a obra-prima do Senhor. Meu Deus, olha que bênção Deus fez, gente. Deus colocou as digitais nessa pessoa, as digitais dele. Ou seja, a gente sabe que Deus cuida, e é por isso que a gente tem que ter um coração agradecido por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então foi sobre isso que nós falamos no domingo passado. E hoje nós vamos estar falando sobre, eu acredito que essa mensagem vai ser muito mais forte do que domingo passado, porque hoje eu quero que os nossos olhos espirituais sejam abertos para uma realidade que às vezes a gente não enxerga. Quando a gente fala de dinheiro, por que Deus falou tanto sobre dinheiro na Bíblia? Eu mostrei domingo passado que tem mais de 2.000 versículos, gente, que falam sobre isso. 500 versículos que falam sobre fé, outros 500 que falam sobre milagres, e só sobre dinheiro, mais de 2.000, por quê? Porque Deus sabia que não é o dinheiro em si, mas o que está por trás dele, poderia destruir a vida do ser humano. Por isso que nesse texto que nós lemos, na versão que eu peguei, é a Nova Versão Internacional em português. Quando a Bíblia diz logo no finzinho, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na minha Bíblia, na minha versão, dinheiro está em letra maiúscula. Você já parou para pensar por que um substantivo está em letra maiúscula? Por quê? Você sabe por quê? Porque aqui é como se fosse um nome próprio. Aqui a Bíblia está fazendo uma comparação entre Deus e o dinheiro, e a Bíblia coloca dinheiro em letra maiúscula. Por quê? Porque a Bíblia está querendo falar de um espírito maligno chamado Mamon. Quantos já ouviram falar de Mamon? Mamon é um espírito maligno. Hoje eu quero inicialmente responder 2 perguntas para mim e para você. A primeira pergunta é: quem é Mamon? Mamon é esse espírito do dinheiro, das riquezas. Essa palavra Mamon é uma palavra em aramaico, que significa riquezas. Aparentemente essa palavra vem de um deus da Babilônia. E é engraçado porque quando a gente começa a estudar a Babilônia, a gente vai descobrir que a Torre de Babel, lembra aquela torre enorme, foi construída na Babilônia. Pelo menos os homens daquele local queriam construir uma torre que seria alta, mas tão alta que iria chegar ao topo do céu. E o que foi que Deus fez? Quando Deus viu, Deus disse assim: para. E por que Deus disse para? Sabe por quê? Porque Deus viu que ali dentro do coração daquelas pessoas havia arrogância, havia prepotência, havia soberba, porque eles queriam construir algo com a sua própria força. Por isso que há uma semelhança enorme entre Mamon, Babilônia e Babel. Deus prontamente impediu que aquela torre fosse construída, e dali surgiram as línguas estrangeiras. Deus começou então a permitir que cada nação tivesse uma língua. Por quê? Deus não dá a sua glória a ninguém. Mamon, portanto, é um espírito, é um ídolo, e muita gente tem
adorado esse ídolo sem saber. Como é que é, pastor? Isso mesmo. Mamon tenta mostrar para nós que nós conseguimos alcançar o topo do céu através dos nossos recursos, da nossa força, que aquilo que nós temos, que aquilo que nós somos, é simplesmente fruto daquilo que nós temos feito. Ou seja, nós somos os responsáveis por tudo. É por isso que alguém que tem muito dinheiro se acha muito poderoso. É por isso que alguém que tem muito dinheiro acha que pode fazer todas as coisas. Mamon quer governar nossa vida, quer governar nossa mente e principalmente o nosso coração. Em outras palavras, Mamon nada é mais do que o sistema desse mundo, que se coloca em plena oposição a Deus e aos seus caminhos. E a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você serve a um e deixa de servir o outro, mas não pode servir aos dois. Para Deus não existe coluna do meio. Para Deus não existe meio termo. Deus é o seguinte: ou você é, ou você não é. Por isso que a mensagem de Mamon para o homem é: nós não precisamos de Deus se nós temos dinheiro. E quando Mamon faz isso, é porque ele faz isso debaixo da sua arrogância, do seu orgulho, porque ele tenta substituir a Deus, ele tenta tomar o seu lugar. Você se lembra do diabo? O que foi que o diabo fez lá no céu? O diabo quis tomar o lugar de Deus. O diabo quis substituir o lugar de Deus. O diabo quis a glória que era de Deus. O diabo pensou que ele não precisava mais de Deus. É o mesmo DNA de Satanás. Por isso que o diabo fez a mesma coisa lá no Éden, através de Adão e de Eva. Tentou mostrar a Adão e Eva que eles podiam ser independentes. É isso que uma pessoa, quando tem muito dinheiro, pensa: eu sou independente. Uma vez eu estava passando por um local e eu vi uma placa lá da loteria. Foi perto do fim do ano, e dizia assim: a loteria do fim do ano, né, que é um monte de dinheiro. Engraçado, eu olhei, eu disse: meu Deus, não sei quantos milhões, ó. Poxa, bem que podia, né? Não é que eu ia jogar não, gente, calma aí, né? Aí na hora Deus disse assim: filho, se você tivesse esse dinheiro todo, você ia continuar dependendo de mim? O que a gente está vivendo aqui, gente, é Deus mostrando: sou eu que estou fazendo. Por isso que às vezes Deus permite que algumas coisas não aconteçam, porque Deus está querendo nos mostrar que nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos daquele que criou o dinheiro. É outra coisa, daquele que é o nosso Jeová Jireh, aquele que provê tudo. Então, primeira pergunta respondida: quem é Mamon? Esse espírito maligno que quer mudar nossa mente e achar que a gente precisa de dinheiro. Não, a gente precisa de Deus. Segundo, a gente está falando de dinheiro, né? Pastor, mas o dinheiro é assim tão mal? Não. Eu quero que você entenda que o dinheiro não é mal. Eu quero que você entenda que dinheiro e Mamon não são sinônimos. O dinheiro não é mal. O dinheiro é perigoso. Perigoso. Por isso que Paulo fala com Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10, a respeito disso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois, presta atenção nisso aqui: o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro em si mesmo é neutro. O que determina se ele vai ser bênção ou maldição é a atitude que nós temos em relação a ele. A Bíblia está cheia de versículos, filhos, que falam muito bem sobre riquezas, sobre bens, sobre recursos, sobre dinheiro. Deuteronômio 8:12 vai dizer que Deus é quem nos dá forças para adquirirmos riquezas, ou seja, é Ele que nos dá a força para adquirirmos riquezas. Lá em 1 Crônicas 29:12, a Bíblia mostra que riquezas, glória vem de Deus. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Gente, existe um monte de textos, por exemplo, lá em Salmos 112:3 diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Se o dinheiro fosse algo ruim, a Bíblia não ia falar nada disso. O dinheiro oferece a quem o tem grandes oportunidades de fazer o bem. Você sabia que é através do dinheiro que tem um monte de instituição humanitária que está ajudando pessoas no mundo todo? Você sabia que é através do dinheiro que a gente está construindo esse templo, e que tem várias igrejas que estão fazendo a mesma coisa e vidas estão sendo abençoadas? São missionários que estão sendo enviados, são pessoas que estão sendo alimentadas. Por exemplo, o pessoal do Conect Sertão vai estar indo lá para o sertão, e através do dinheiro, daquilo que você investe, do seu alimento, da roupa que você doa, que essas pessoas vão ser abençoadas. Ou seja, o dinheiro é uma bênção quando ele está em nossa mão, mas pode ser uma maldição quando entra no nosso coração. Dinheiro tem que ser guardado no bolso e não no coração. Quando a gente permite que o dinheiro nos possua, é quando o mamon pega o nosso coração e infelizmente começa a nos destruir. Você se lembra, por exemplo, daquele jovem rico que estava, ainda em cima do muro e pensando assim: eu quero estar com Deus, mas eu tenho muito dinheiro. E Jesus prontamente chega para ele e diz assim: ei, você vai dar todo o dinheiro que você tem para os pobres e você vai me seguir. E naquele momento, sabe, ele ficou triste e infelizmente deixou de seguir a Jesus. Então entenda, a Bíblia não está condenando o fato de você possuir dinheiro. A Bíblia condena o fato do dinheiro te possuir. E é por isso que nessa noite nós vamos aprender a como lidar com as finanças e quebrar os ataques de Mamon. Você sabe por quê? Mamon não ataca as pessoas de fora, ele ataca as de dentro. Essa mensagem não é uma mensagem para fora, é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, porque infelizmente nós somos alvo do ataque desse espírito maligno. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que quando a gente lida bem com aquilo que Deus nos dá, não tem como nós não sermos abençoados. Você sabe por quê? Porque a gente vai entender que é abençoando que somos abençoados. Então, como é que a gente vai quebrar esses ataques, pastor Arthur? Primeira dica: seja um bom mordomo. Olha para essa pessoa linda e diz assim: ei, administre bem o que Deus tem te dado. Olha para outra pessoa com aquele sorrisão e diz assim: ei, administre bem o que Deus tem te dado. É isso que é ser um bom mordomo. Lucas 19:17 diz: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Aí tem gente que diz assim: pastor, eu tenho orado para Deus me abençoar mais,
Eu tenho orado para Deus permitir que eu seja promovido. Eu tenho orado para que eu possa, ganhar. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não consegue administrar bem R$ 1.000, como você vai administrar bem 10.000? Por isso que primeiro a gente tem que se autoanalisar. Tem muita gente tentando colocar a culpa em Deus, mas Deus não é o responsável pelas contas que eu e você fazemos. Aí uma pessoa, por exemplo, tem R$ 1.000, está lá guardadinho, sabe que vai ter conta para pagar ainda no mês, e nem recebeu o salário lá do outro mês. Aí decide comprar uma churrasqueira, daquelas bem topada. Opa, Deus está falando aí, viu? Aí o que acontece? Sobrou R$ 400. Quem compra churrasqueira, compra mais o que, meu filho? Carne. E quando você come churrasco, você só come a carne? Não, tem que ter arrozinho, tem que ter aquele molhinho agridoce, aquela coisa gostosa da farofinha deliciosa, aleluia. É ou não é? E vem cá, vai comer o churrasco com arroz, com a farofa, vai entalar? Vai não. Vai ter que comprar Coca-Cola. Não, Coca não, suco é melhor. Suco da fruta é mais caro. Daqui a pouco, a pessoa já gastou aí uns R$ 800, e olhe lá, se não gastar uns 1.000. De repente está lá no churrasco, o carteiro chega e diz assim: opa, chegou aqui, ó, conta de luz. Aí a pessoa pega a conta e diz assim: isso é do diabo. E aí tem gente que diz assim: meu Deus, isso é o juízo de Deus. Não, meu filho, não é o juízo de Deus não, é você que é sem juízo. É ou não é? E Deus está dizendo assim: ei, eu não mandei tu comprar a churrasqueira. Você sabe por que eu estou começando a mostrar isso? Porque é nessa área que tem muita gente que erra. Tem gente que pensa que cartão de crédito é uma varinha mágica. Tem gente que passa o cartão em oração. Em nome de Jesus, vai passar. E sabe o que é o pior? É que quando chega a conta do cartão de crédito, dá uma amnésia santa. Não, eu não comprei isso não. Eu vou reclamar. É que pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus frequentemente leva a culpa pelas feridas que nós causamos a nós mesmos. Você sabe o que é isso? É ataque de Mamon. Porque eu vou te falar uma coisa, filhos, tem lares que estão sendo destruídos por causa disso. Eu sei que a gente ri porque é engraçado, mas se a gente vê num âmbito espiritual, na visão que Deus nos dá, a gente vai entender que Mamon manda os seus demônios, sabe, para armar contra mim, contra você, para a gente começar a gastar, para a gente começar a comprar, sabe, desembestado, sem saber quando é que a gente tem, e de repente, acaba com tudo. Aí uma família destruída. Aí tem gente, em nome de Jesus, tem gente que diz assim: vou pegar emprestado com fulano, porque já pedi emprestado com cicrano. Eu pego o que vou pegar com fulano aqui e pago o cicrano, mas vou ficar devendo a fulano.
Gente, não é o nome, não é o seu nome, é o nome de Deus. Porque quando você diz que é cristão, e você está nessa teia toda, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como é que eu vou me entregar a Jesus quando essa vive desse jeito? Gente, a gente não pode levar ninguém para o inferno por causa do nosso mau testemunho. E é por isso que isso vai ser quebrado em nome de Jesus. É por isso que eu tenho declarado que a gente vai viver uma nova história em relação a finanças. É uma outra realidade. Sabe por quê? Porque eu sei que o Espírito de Deus está falando comigo, está falando com você, e está dizendo assim: está na hora de mudar, está na hora de começar a fazer a coisa certa. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma vida abençoada para todo mundo aqui, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu tenho que fazer a coisa certa. E como é que começa, pastor? Sendo um bom mordomo, sendo um bom administrador. Fala para a pessoa que está perto de você: ei, está administrando bem o que Deus está te dando? Sacode a outra pessoa e diz: ei, está administrando bem o que Deus está te dando? Então vamos lá, como é que a gente vence, pastor, esses ataques? Segundo lugar, proteja a sua vida dos ataques. Efésios 6, 12 e 13. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Napoleão Bonaparte disse: a melhor maneira de destruir um inimigo é conhecê-lo. Filhos, o que eu estou mostrando para mim, para você hoje, é simplesmente como é que esse inimigo trabalha. Nossa guerra é contra o inimigo espiritual, é contra o diabo, é contra os demônios, e um dos demônios é Mamon. Então a gente tem que começar a entender o que é que Mamon oferece, como é que ele trabalha. E sabe como é que ele trabalha? Ele promete as coisas que somente Deus pode dar. Promete segurança, promete identidade, promete valor, promete poder, promete liberdade. Quando a gente vê os comerciais de uma coisa, de outra, de marca, e acha assim: uau, se eu comprar aquilo eu vou ter poder, se eu adquirir aquilo eu vou ser livre. Sabe, é isso que o diabo oferece, mas tudo que o diabo oferece é uma grande mentira. O diabo diz assim: eu posso proteger você dos problemas da vida, é só você ter dinheiro. Tem gente que pensa que a solução dos nossos problemas é o dinheiro. Não é. Mamon diz assim: compra, vende, enquanto Deus está dizendo: planta, colhe. Mamon diz assim: para enganar, para roubar. Deus diz: dá e recebe. Ou seja, Mamon quer governar. Ele quer atacar, ele quer dominar duas áreas da nossa vida: nossa espiritualidade e nossas emoções. E a gente tem que se proteger como, pastor? Efésios 6 mostra, é com a armadura de Deus. E quando a gente fala de armadura, a gente fala de palavra, a gente fala de oração, a gente fala de fé, a gente fala de justiça, a gente fala de coisas que Deus preparou para a nossa vida, para quando o diabo chegar com tudo, para tentar colocar em nossa alma a mentalidade dele em relação ao dinheiro. A gente vai dizer assim: não, Satanás, porque a Bíblia diz isso. Foi o que Jesus fez quando estava sendo tentado. Não vai dar o dízimo não. A Bíblia diz assim: trazei todo o dízimo, oferta a casa do tesouro. Ou seja, são textos da Bíblia que vão fazer com que você vença. Não tem outra saída. Deixa eu te dizer uma coisa: Mamon não suporta quando ele vê alguém amando a Deus. Mamon não suporta quando ele vê alguém colocando Deus em primeiro lugar. E não é só em relação a dinheiro não, é em relação ao seu tempo. Sabe o que é que Mamon quer? Que você já se acorde pensando assim: uau, deixa eu ver o que é que botaram para mim no WhatsApp, deixa eu ver o que é que colocaram no Instagram. Você sabe por quê? Porque ele quer tirar a tua atenção daquele que é mais importante para você. E o que ganhar a sua atenção vai ganhar o seu coração. Existem duas vozes que a gente ouve todos os dias: a de Deus e a de Mamon.
Deus está dizendo assim: filho, você acordou porque fui eu que te dei o fôlego de vida. Filho, você vai comer porque fui eu que supri suas necessidades. Enquanto Mamon está dizendo assim: ei, você tem muita coisa para resolver, olha os problemas que você tem na sua vida, vai lá, vai fazer alguma coisa, vai fazer. O que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. E a pergunta que eu faço para mim, para você hoje é: o que é que está ganhando a nossa atenção? De quem é o nosso coração? Porque quando Mamon vê que a gente está amando a Deus, que a gente ama vir para a igreja, que a gente ama estar numa célula, que a gente ama crescer, que a gente ama ser generoso, que a gente ama abençoar a vida de pessoas, o diabo, eu brinco, mas é uma verdade, o diabo fica endemoniado. Você sabe por quê? Porque ele olha para mim, olha para você como alvo da vida dele, e ele percebe que ele não está conseguindo vencer, e não vai conseguir vencer. Você sabe por quê? Porque a gente está revestido com a armadura de Deus. Porque através disso, do amar a Deus, a gente rejeita o egoísmo, a ganância, a mentira, tudo. É dessa forma que a gente se protege. Terceiro lugar, para quebrar e vencer os ataques de Mamon, resista a amar o dinheiro. Gente, não é o dinheiro que é o problema, é o amor a ele. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Você pode ter dinheiro, Deus pode enriquecer muita gente aqui. Para quê? Para as boas obras. A Bíblia diz que quando Deus nos enriquece, é para toda generosidade. E como é que eu não amo o dinheiro, pastor? É quando eu não deixo que ele me possua. É quando a gente começa a reconhecer que o que a gente tem veio de Deus. Foi Deus que nos deu fôlego de vida, foi Deus que nos deu força para a gente trabalhar, e por causa dele a gente recebe o que recebe. É quando a gente passa a ser generoso, é quando a gente passa a dar, é quando a gente passa a abençoar a vida de outras pessoas. É dessa forma. Quarto lugar, para vencer Mamon, aplique seu dinheiro no reino. Você sabe por quê? Porque o nosso dinheiro pode ser usado para coisas e propósitos temporais ou eternos. Lucas 16:9 diz: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Eu não sei quantos já leram esse texto e não entenderam ele, mas o que esse texto está falando é o seguinte: assim, eu sei que você vai me entender, como Jesus transformou a água em vinho, Jesus pode transformar dinheiro em pessoas. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a gente tem que pegar aquilo que a gente tem, e a gente tem que investir em algo que não passa. Por exemplo, uma roupa passa, um relógio passa, um carro passa, uma casa passa. Não estou dizendo que a gente não pode ter nada disso, pode. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente investe em vidas, quando a gente construiu isso aqui, gente, isso aqui vai passar. Uma hora o anticristo chega, pega tudo. Mas sabe o que é que ele não consegue pegar? Você. Ele não consegue pegar, você não vai conseguir me pegar, não. Ele não vai conseguir pegar multidões que Deus tem salvo através dessa igreja, do que Deus está fazendo aqui. Não tem. E sabe o que é que vai acontecer? Vai ter um dia em que a gente vai chegar no céu. E sabe o que é que vai acontecer? Vai ter um comitê de boas-vindas nos esperando. Eu creio nisso, eu creio porque a Bíblia mostra. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ter gente que vai estar lá, e vai parar, e vai falar comigo, vai falar com você, e vai dizer assim: Danilo, filho, eu estou aqui por causa de você. Você sabe por quê? Porque você lembra
Não sei se você lembra, quando a gente estava lá na quadra do Colégio Carneiro Leão, quando a gente levantou uma oferta para a gente vir para a arena, na época era arena, né? A gente dizia assim, hashtag, manda a arena que a quadra está pequena. Quem lembra? Quem lembra? Aí Deus fez maior, a arena não, é complexo. E aí a pessoa vai chegar, eu estou aqui por causa de você, porque você investiu, mas eu não estou só não, peraí, deixa eu te apresentar minha família, os amigos que eu trouxe também, e daqui a pouco vai vir um bocado de gente dizendo assim, obrigado, porque você usou aquilo que Deus te deu, para que eu pudesse ser alcançado. Isso não é só com ele, é comigo, é com você, você pode celebrar isso. Você sabe por quê? Ei, aquilo que a gente está usando aqui, não é por causa de um ar-condicionado, não é por causa de algo material, é por causa daquilo que é eterno, eu e você. Vidas. Por isso que o inferno está sendo saqueado com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e o diabo fica furioso, porque ele sabe disso, e é por isso que o diabo ataca nessa área, é por isso que Mamon ataca nessa área, porque ele sabe que quando a gente usa o nosso dinheiro, e eu sei que vocês têm visto isso aqui, para alcançar vidas, ele sabe que quanto mais a gente tiver, a gente vai investir. Eu fico pensando, gente, na quantidade de missionários que a Igreja do Amor vai mandar. Isso, não é que a gente vai só abençoar, a gente abençoa missões, tem vários projetos que a gente abençoa, mas eu creio, nós vamos sustentar missionários, nós, a Igreja do Amor, com dinheiro. Em último lugar, a gente quebrar esse espírito de Mamon. Seja fiel em todas as estações da sua vida. Fala comigo assim, eu preciso ser constante. Lucas 16, 10, 11 fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? A gente sabe que Deus é constante, as nossas finanças não. Jó tinha muito dinheiro em um dado momento da sua vida. De repente, ele viveu algo muito perturbador. Porque Deus permitiu que o diabo fosse lá e tocasse em algumas coisas que Deus tinha dado. Mas Jó permaneceu fiel. O que eu quero dizer com isso? Que uma das formas do diabo nos atacar é a seguinte: quando a gente está bem, a gente diz assim, vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou participar da marcha do amor, eu vou fazer tudo, eu vou ajudar. E daqui a pouco as coisas não ficam tão bem como quando estavam antes. E aí o que a pessoa faz? Eu acho que esse mês eu não vou dizimar não. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre muito. Ou seja, independente do que a gente recebe, de quanto a gente recebe, o que Deus quer não é a quantidade do que Ele nos dá. Ele quer a qualidade. Ele quer a constância. Eu falo isso não é para você ficar com pena, não é nada disso não. Eu falo como testemunho. Eu tenho investido com Thalita aqui 7 meses sem receber salário nenhum. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não está deixando faltar nada para a gente. Não tem uma conta sem ser paga. Porque Deus tem permitido que a gente viaje, que a gente abençoe a vida de pessoas no Brasil, e as pessoas estão nos abençoando. Aí você pergunta, está dando dízimo, pastor? Continuo, porque eu não paro, nunca. Sabe por quê? Papai cuida.
E você tem que entender isso. Pode ser que você esteja numa época de vacas gordas. Glória a Deus, Deus te abençoe, meu filho. Mas talvez você está passando por uma época de vacas magras. Ei, continua constante. Porque Deus está, eu acredito nisso, sabe, filho? Às vezes Deus permite que a gente passe por épocas de vacas magras. Você sabe por quê? Não é porque Ele está tirando, não. É porque Ele quer dar mais. Jó recebeu tudo em dobra. Deus só estava esperando o coração dele. Deus só estava esperando ver o que é que Jó vai fazer. O que é que Jó vai fazer? E Jó continuou fiel e Deus o honrou. Não importa quanto nós temos, a gente tem que ter isso dentro do nosso coração. Nós sempre seremos fiéis. Por isso que Mamon ataca a vida das pessoas dessa forma. Ó, a tua situação não está boa não, meu irmão. Está vendo que tu tem que pagar essa luz, tem que fazer aquilo outro. E não dá ouvidos a Mamon. Não dê. Não dê. Existe uma decisão que a gente tem que tomar. Eu vou encerrar agora. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos dedicar a nossa vida? Ei, a gente vai ser enganado pelo diabo? A gente vai ser enganado por Mamon? Aprisionado por ele? A Bíblia diz que lá em Mateus 6, 20 e 21, que devemos ajuntar o nosso tesouro no céu, onde ladrões nem traça, nem ferrugem pode destruí-lo. Pois onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Eu quero encerrar com essa frase: devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar o dinheiro. Em vez de amarmos o dinheiro, usarmos as pessoas e nos esquecermos de Deus. Eu declaro que Mamon não tem vez na nossa vida. Eu declaro que se ele estava agindo de alguma forma na sua vida, na sua casa, na sua empresa, se ele estava te enganando e fazendo com que você colocasse sua confiança no dinheiro, chegou a hora de você dizer assim: Mamon, eu não preciso do dinheiro, eu preciso daquele que criou o dinheiro. Celebra isso.